Neste momento você irá ouvir a mais um vídeo com fatos verídicos de como é que era a forma de zombação que os primeiros crentes pentecostais sofreram por parte de católicos e crentes tradicionais. E antes de começarmos os relatos, eu, vosso irmão em Cristo, presbítero Fernando Santos, já quero deixar avisado que todos os sábados estamos postando os vídeos sobre a história da igreja de antigamente no canal do YouTube Assembleia de Deus Simples 1911 na Sã Doutrina. É sábado que vem iremos reprisar trechos de uns de nossos vídeos que fala sobre usos e costumes dentro da igreja Assembleia de Deus no Brasil. Não perca! E a fonte de onde extraímos estes relatos que a partir de agora iremos relatar é do diário do pioneiro Gunnar Wingren, que foi o fundador da igreja Assembleia de Deus no Brasil dos anos de 1911 a 1932. Então vamos lá começar os relatos. Assim Gunnar Wingren escreveu nas páginas 182 a 184. Realizamos batismo certa vez no lugar chamado Rio de Ouro. Depois de concluído, um rapaz incrédulo queria zombar dos crentes e do batismo nas águas, e ele entrou na água e pôs as mãos sobre o seu peito e se lançou para trás, como se estivesse se batizando a si mesmo. E desta maneira ele zombava desse ato santo e dos que os praticavam. O inesperado e horrível que aconteceu foi que após uma dessas imitações, zombações, o moço não apareceu mais nas águas. Depois de um certo tempo, seu cadáver foi encontrado e levado para sua casa para ser enterrado. Isto aconteceu no mês de junho de 1928. No outro lugar chamado de São Pedro, um homem incrédulo quis também zombar dos crentes e do que eles faziam. Ele fingiu que estivesse dando a Santa Ceia para seus companheiros e arrumou um prato com pão e começou a distribuir entre os presentes. Porém, de repente, sentiu-se terrivelmente mal, quase à morte. Quando melhorou um pouco, os seus amigos perguntaram outra vez se ele não queria dar a eles a Santa Ceia como antes estava fazendo. Ele respondeu: nunca mais falarei contra este povo, contra os crentes. Eu nunca mais zombarei dos crentes. O evangelista Archias de Oliveira tem sido usado por Deus de maneira maravilhosa em todos os lugares onde ele vai pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Deus tem realizado grandes milagres e manifestado seu poder contra os inimigos do Evangelho através desse irmão. Numa ocasião, este evangelista chegou para morar no local e ali havia uma enorme quantidade de formigas salvas que comiam tudo o que encontravam no caminho.
e as formigas salvas haviam comido muitas árvores de frutas e agora se aproximavam de uma grande plantação de bananas. E assim que chegou ali o evangelista Archias, ele começou a orar. E logo depois coisas incríveis começaram a acontecer, e para a admiração de todos os vizinhos, todas as formigas desapareceram. E as bananeiras que pareciam estar morrendo, de repente reviveram e começaram a dar tanto cachos de banana que todos ficaram admirados. Louvado é o nome de Jesus Cristo. Deus também abençoou o galinheiro do nosso irmão Archias, de forma que dentro de pouco tempo ele tinha mais galinhas e ovos que todos os outros vizinhos juntos. Oh, glória a Deus! Que maravilha, Jesus! Os incrédulos se admiravam disto e disseram: tudo isto acontece é porque ele é crente. É porque ele é crente. O segredo é ser crente. Aleluia! Santo Deus! E as autoridades naquele lugar também deram total apoio ao nosso irmão evangelista Archias, de forma que até o convidaram a realizar cultos para os soldados do regime militar. E um temor de Deus saudável também tomou conta de toda a população daquela cidade, pois as pessoas tinham visto como Deus também castigava aqueles que se levantaram contra a obra de Jesus Cristo. Raide rivi 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 uste kamundi gevassia no gevaste garavaste vanai. Também houve um outro fato em que um homem que ameaçara espancar os crentes e rasgar suas bíblias morreu de repente na rua, sem que ninguém tivesse tempo de dar-lhe um pouco d'água. E assim ele morreu fulminado nas ruas. Outros foram castigados terrivelmente de diversas maneiras. Alguns foram surrados e outros esfaqueados e alguns lançados na prisão, pois haviam perseguido o povo de Deus. E com tudo isto, o povo acabava vendo nos crentes um poder que eles mesmos não têm, pois todos os milagres e curas divinas deixam o povo estupefato e admirado. Deus é amor, mas Ele também é justiça. E nós crentes não queremos maus aos nossos inimigos. Nós conhecemos aquilo que Jesus disse lá em Mateus capítulo 5 e versículo 44, aonde está escrito: amai aos vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem, e fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que eles sejam filhos de Deus. E louvado é o nome santo de Jesus Cristo. Nas páginas 186 a 190, Wingren também disse: em outro lugar chamado Rio das Flores, a obra começou da seguinte maneira. Um dos nossos queridos evangelistas, o irmão Manuel dos Santos, viajou para lá a fim de pregar o evangelho. E no primeiro culto, umas 30 pessoas se decidiram por Cristo. No segundo culto, 8 pessoas se converteram e 6 foram batizadas nas águas.
Quando o padre católico viu que o povo começava a seguir o evangelho protestante, de repente o padre começou a atacar com palavra os crentes pentecostais, dizendo que um dragão havia chegado e roubado as ovelhas de Jesus da Igreja Católica. Dessa forma, ele levantou o povo contra os crentes. Quando o evangelista Manuel dos Santos veio pela terceira vez para efetuar um batismo, encontrou 6 homens armados de grandes paus para impedi-lo de realizar o trabalho do Senhor Jesus. Eles tinham ouvido falar que os crentes arrastavam as mulheres para dentro da água e as seguravam debaixo da água por muito tempo. Porém, isto era uma mentira. Porém, tiveram a oportunidade de ver como o batismo era realizado na realidade. E comprovaram e viram que era tudo uma mentira. E debaixo de ameaças, o evangelista batizou 5 novos convertidos. E Deus os guardou de todo o mal. Em seguida, o irmão Manuel dos Santos foi embora, mas disse que os crentes deveriam reunir-se para cantar e orar como pudessem. Os incrédulos vieram então para assistir a essas reuniões, e o poder de Deus desceu sobre os crentes, e 6 deles foram batizados com o Divino Espírito Santo de Deus, e começaram a falar em outras línguas na presença de todos os inimigos da obra de Deus. Então um dos inimigos disse: isto tem de ser de Deus, pois o seu chefe, o evangelista Manuel dos Santos, nem está aqui agora. Em seguida, ele aconselhou os outros para não falarem contra os crentes pentecostais, pois isto é obra de Deus. Maravilhas é o Senhor Jesus. Assim, muitos foram convencidos que o batismo com o Espírito Santo não era fruto da capacidade humana, e sim atuação divina. A próxima vez que o evangelista Manuel dos Santos chegou para realizar ali mais um batismo, a maioria do povo que não era crente já estava favorável aos crentes, e os poucos inimigos que permaneceram contra os crentes não puderam fazer nada. Todos foram convencidos da verdade do que se pregava era quando viram o Espírito Santo de Deus descer sobre os crentes, mesmo na ausência do evangelista. Mas alguns deles continuaram com as suas ameaças. Em outra oportunidade, o padre quis impedir o culto, mas o chefe de polícia ficou do lado dos crentes e levantou-se contra o padre. Os católicos espalharam tremendos boatos e mentiram contra o irmão Manuel dos Santos. Um dia fizeram um boneco bem grande e parecido com o irmão Manuel, e lhe deram o nome de Judas, e depois queimaram o boneco. O nosso irmão necessitava de muita coragem para falar nos cultos, pois muitas vezes vinham pessoas armadas de facões e foices e paus para feri-lo, mas o Senhor Jesus guardou seu servo contra as armadilhas do inimigo. Glória a Deus!
simples. E o evangelista Manuel dos Santos também foi uma vez picado por uma cobra venenosa numa das suas viagens de evangelização. E a cobra era a jararaca. Como ele estava longe de qualquer habitação e não havia ninguém que o ajudasse, ali ele só pôde clamar ao Senhor Jesus para ajudá-lo. E ali mesmo no mato ele orou, e ali mesmo Jesus Cristo o curou. Maravilhas é o santo nome de Jesus, que cumpre e vela pela sua palavra, que diz que em meu nome pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Maravilhas é a palavra de Jesus. O evangelista Manuel dos Santos, ele era um homem simples, mas muito crente e fiel. O seu rosto sempre brilhava da alegria e da felicidade que havia no seu coração. Ele agora descansa com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus já o recolheu para a sua glória. Que maravilha é o nome de Jesus. Um homem que estudava em um seminário católico foi salvo por Jesus Cristo, e depois Deus o enviou junto com sua esposa como missionários para outro lugar. E após 2 anos de trabalho missionário, eram já cerca de 200 a 300 o número de novos convertidos que eles haviam ganhado para Jesus. E mais de 100 foram batizados com o divino Espírito Santo de Deus. E Deus fez grandes e maravilhosos milagres e curas ali. Esse irmão tem sido terrivelmente perseguido, mas o Senhor Jesus o guardou. Certa vez, cerca de 400 homens se reuniram para matá-lo, mas o Senhor Jesus, mais uma vez, o livrou da morte. Sim, livros inteiros podiam ser escritos sobre as obras maravilhosas que Deus tem feito e está fazendo. E ouvimos falar das manifestações de novas línguas do povo de Deus e de interpretações e profecias para a edificação e exortação da igreja. O Espírito de revelação também tem estado em ação. Um menino revelou um dia, pelo Espírito de Deus, um roubo cometido por uma pessoa que queria ser batizada nas águas. Ela foi então exortada a levar de volta o que roubara. Antes de ser batizada, ninguém tinha conhecimento do que acontecera. E também é maravilhoso ouvir como os crentes cantavam e louvavam a Deus através de seus hinos e orações. Muitos inimigos têm sido derrotados simplesmente porque se levantaram contra Deus. Uma mulher blasfemou contra a obra de Deus no lugar onde morava. Logo depois foi picada por uma cobra, e no dia seguinte ela estava morta. Dessa forma, o despertamento passava por cidade e povoações, destruindo doutrinas falsas e afugentando demônios, dando ao povo uma verdadeira fé e uma esperança viva no glorioso Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao mesmo tempo,
a obra demonstrava o poder e autoridade e o juízo do Senhor Jesus sobre aqueles que resistiam à poderosa e viva a palavra de Deus. Oh, glória a Deus! Nas páginas 209 a 211, Wingren também disse: no ano de 1931, no lugar chamado Itajaí, no estado de Santa Catarina, uma grande perseguição foi iniciada contra a pequena igreja ali. O evangelista André Bernardino da Silva sentiu a direção de Deus para ir até aquela cidade e pregar o evangelho de Jesus Cristo. Após sua consagração, ele foi enviado para lá pela igreja do Rio de Janeiro. Era um trabalho pioneiro em Santa Catarina. E a mensagem pentecostal não era ainda muito conhecida nessa parte do Brasil. E o poder do diabo tinha de ser destruído e almas deviam ser libertas das suas garras. E depois de haver trabalhado ali durante algum tempo, o irmão Bernardino escreveu: louvamos a Deus por Ele estar realizando uma obra extraordinária aqui em Santa Catarina. Já temos cerca de 75 crentes e 12 já foram batizados nas águas e 63 são candidatos ao batismo. E temos também 120 crianças na escola dominical. E inclusive algumas são batizadas com o Divino Espírito Santo de Deus. E está bem claro que quando Deus opera dessa maneira, o inimigo fica furioso. E não tardou muito para começar a perseguição. E o irmão Wingren teve de viajar para lá junto com o missionário Samuel Edlund, a fim de ajudar os crentes perseguidos e garantir a continuidade do trabalho. Wingren conta dessa viagem dizendo: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmos de número 34 e versículo 7. Em verdade, podemos aplicar esse versículo ao que aconteceu com o nosso irmão Bernardino da Silva. Embora os inimigos tentassem fazer-lhe mal, mas não conseguiram atingir nenhum cabelo da sua cabeça. Veio contra ele uma multidão de 1.200 pessoas, dirigidas pelo padre católico, e apedrejaram a casa onde os cultos eram realizados, e ali jogaram enormes quantidades de tijolos, pedras, paus e garrafas contra os crentes, mas ninguém foi atingido, pois o anjo do Senhor nos guardou com a sua espada desembainhada. Glória a Deus! E o irmão André continuou com toda calma, pregando o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas algumas pessoas que não são crentes ficaram feridas. Finalmente, assustados diante da fúria cada vez maior dos inimigos, os irmãos esconderam o irmão Bernardino debaixo de uma mesa até as autoridades chegarem e o salvarem. Quando o chefe de polícia chegou, censurou a atitude da multidão furiosa e defendeu os crentes, mostrando ao povo o grande erro que eles haviam cometido, e deu também plena garantia aos crentes para eles continuarem os seus cultos.
O padre que havia levantado o povo para perseguir os crentes foi mandado embora pelas próprias pessoas que participaram do ataque, pois diziam as pessoas católicas: queremos um padre que saiba civilizar e não transformar civilizados em selvagens. E quando eu e o irmão Samuel Edlund chegamos ali, tudo já havia sido resolvido e tivemos a oportunidade de pregar o Evangelho ao povo reunido, e como resultado daquele culto, 10 pessoas se entregaram ao Senhor Jesus Cristo, e 2 crentes foram batizados com o Espírito Santo de Deus, e 26 batizados nas águas. E os irmãos daquele lugar eram muitos amorosos e louvavam ao Senhor Jesus de todo o coração. Glória a Deus. Na página 170 está escrito que numa carta de viagem o irmão Levi Petrus escreveu: certo dia visitamos um lugar no interior do estado do Rio de Janeiro, chamado Sertão. Saímos de trem às 4 horas da madrugada e às 7 horas já estávamos lá. Quando os primeiros crentes evangélicos chegaram ao culto, o dono daquelas terras saiu ao encontro deles com uma arma e um cão de caça e deu vários tiros contra eles. Mas o Senhor Jesus Cristo os guardou de todos os tiros e os guardou dos cães de caça. Glória a Deus, e louvado é o santo nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Esse homem ficou depois enfermo e morreu, mas o filho dele, que era a favor dos crentes, os ajudou de todas as maneiras. O filho do fazendeiro, que hoje é presbítero no local, conta uma história muito interessante sobre a sua vida. Ele era muito incrédulo, estava possuído por demônios que o maltratavam e o torturavam. Numa oportunidade, ele caiu de um morro muito alto e quase morreu, mas chegou um evangelista naquele lugar e o homem se converteu. Glória a Deus! E desde aquele tempo ele ficou livre dos demônios, e pela graça que Deus lhe concedeu, esse irmão tem consagrado toda a sua vida e os seus bens ao Senhor Jesus Cristo, e serve aos seus semelhantes com muito amor e alegria. Nas páginas 118, Wingren também disse: esta noite sonhei com 4 serpentes que queriam morder-me, e uma delas conseguiu. Quando depois realizamos os cultos em Gameleira, no Recife, aonde os crentes batistas começaram a perseguir-nos, eles realizaram um culto numa casa junto à nossa e distribuíram folhetos contra nós, e nós mostramos esses folhetos ao Senhor Jesus Cristo em oração, e entregamos essas pessoas a Deus também em oração. E no dia seguinte, quando eles estavam outra vez realizando um culto paralelo ao nosso culto,
todas as pessoas que estavam com os obreiros batistas vieram para o nosso culto assembleiano. Oh, glória a Deus! Deus deu-me muito equilíbrio e força, e eu preguei durante 1h22, e foi uma grande vitória. Porém, os líderes batistas continuaram nos perseguindo e falando mal de nós, até que certa noite eu lhe disse que se arrependessem de seus pecados. Nesta série de cultos em Recife, oramos por 15 pessoas que haviam aceitado a Cristo como Salvador, e 2 delas foram batizadas com o Divino Espírito Santo. E esses cultos representaram uma grande vitória para nós e um verdadeiro fracasso para os batistas. O povo ficou inteiramente do nosso lado e queria até prender os batistas. Quem pregava nos cultos dos batistas era um desviado, e o povo sabia que ele mentia. Por isso, os batistas também perderam toda a consideração entre o povo, e com isto eles se cansaram e nos deixaram em paz. Glórias a Deus. Nas páginas 146, Wingren também disse: neste lugar batizei da outra vez 30 pessoas nas águas. Uma mulher que não era convertida quis fazer-se de crente e entrou na água para ser batizada. Quando eu preparei-me para batizá-la, ela começou a gritar e pediu que eu a deixasse ir. Eu a larguei, e os incrédulos, que certamente conheciam a sua vida, disseram: ah, ela não pode enganar a Deus. Depois ela se converteu e foi batizada nas águas. Que Deus nos guarde sempre dos fariseus. Oh, glória a Deus! Nas páginas 199 a 200, Wingren também disse: os 8 evangelistas que trabalham no local não recebem sustento e têm de passar muitas perseguições por amor a Jesus Cristo. Não faz muito tempo, uma multidão veio atacar a casa onde se faziam os cultos. O dono da casa, que é nosso irmão, conseguiu no último instante fugir quase nu para o mato, para escapar dos inimigos. Eles destruíram a casa e rasgaram tudo o que encontraram e levaram consigo o que puderam. O nosso irmão pediu roupa emprestada e veio a nós aqui no Rio de Janeiro. E falamos então com o chefe de polícia, e ele enviou ordens às autoridades daquele lugar para protegerem o evangelista. Mas os irmãos ainda são ameaçados de perseguições ali, e Deus está operando maravilhosamente. E por isso o diabo está furioso. Também em Petrópolis, perto do Rio de Janeiro, existem perseguições. Uma multidão veio e acabou com o culto, porém Deus guardou o evangelista de forma que não lhe fizeram nada. Os líderes dessa perseguição foram depois levados para a prisão. Com esta carta, o missionário Gunnar Wingren termina o ano de 1930 dando graças ao Senhor Jesus pelas vitórias alcançadas e dizendo: o inimigo está furioso
Eu tenho corrido perigo de vida várias vezes, mas o Senhor tem me guardado de tudo até agora. Ele também me guardará e me conservará para o seu reino celestial. E glórias, e glórias, e glórias a Deus, Santo Deus. Irmãos e irmãs, peço a todos que deem um like no vídeo e que compartilhe o link deste vídeo nas suas redes sociais, fazendo com que este vídeo chegue aos crentes assembleanos, para que eles conheçam como é que era a verdadeira Igreja Assembleia de Deus de antigamente, a fim de que muitos crentes assembleanos recebam a identidade de crente assembleanos, sem precisarem imitar a outras igrejas, e assim muitos voltem ao primeiro amor. E aqui finalizamos mais um vídeo do canal Assembleia de Deus Simples 1911 na Sã Doutrina. E não se esqueçam, sábado que vem estaremos postando mais um vídeo em forma de transmissão ao vivo. E em breve, todas as quartas, estaremos postando pregações da sã doutrina do corpo e alma e espírito, e sobre a escatologia bíblica, que significa estudo das últimas coisas, a qual fala da volta de Jesus para o arrebatamento da igreja. E assim, meus irmãos e irmãs, eu me despeço de vocês com a bênção referida em 2 Coríntios, capítulo 13 e versículo 13, que diz: a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. E Maranata, ora, venha Senhor Jesus, e todos digam amém.